Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. A gente começa agora mais um programa correspondente internacional para a gente falar dos 20 anos aí do atentado às Torres Gêmeas, o 11 de setembro de 2001. Já queria convidar todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar no nosso chat também, a compartilhar o nosso programa nas redes sociais, em todas as redes sociais onde vocês estiverem presentes aí, nas páginas, nos grupos, mensagens privadas para os seus amigos, no Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, né? Isso daí ajuda bastante aí a gente crescer em número de visualizações e mais pessoas conhecerem a Causa Operária TV. Queria convidar todo mundo também a se inscrever na COTV e também no canal Internacionalismo, onde a gente publica os nossos programas, podcasts e vlogs sobre política internacional. Também queria convidar todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. Apenas R$ 7,99 por mês. Você contribui de uma maneira muito especial para a gente manter as nossas atividades aqui na COTV. Vocês sabem que a gente não é financiado pelos capitalistas nem pelo Estado. A gente é financiado apenas pela classe trabalhadora, que é representada por vocês que assistem ao nosso programa. Também vocês podem, além de se tornar membro, né, o pacote mais básico é R$ 7,99, vai até R$ 199,99 para todos os bolsos aí. Se você puder contribuir da melhor maneira possível, a gente te convida, né? E além disso, você pode também contribuir enviando superchat, super stickers no chat de comentários e a gente vai ler os comentários ao longo do programa. Bom, vamos começar o nosso programa, já que não houve Conexão América Latina na terça-feira, exibindo a coluna da Márcia Chueri, direto de Cuba, que é datada de hoje, inclusive. Ela fez especialmente para o correspondente internacional. Vamos ver. Olá, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 7 de setembro de 2021. Cuba será o primeiro país do mundo a realizar uma campanha nacional de vacinação infantil. O SECMED, órgão cubano de controle de medicamentos, autorizou a utilização emergencial da vacina Soberana 02 em pessoas de 2 a 18 anos. E a vacinação da meninada já começou. A decisão foi tomada, em primeiro lugar, com base nos resultados dos ensaios clínicos. Eles demonstraram que as crianças respondem a esse produto, inclusive melhor que os adultos, em termos de imunização. Outra forte razão é que os números mostram que o enfrentamento da pandemia só vai ter sucesso vacinando todo mundo. E, finalmente, porque esse é um passo necessário para que voltem às aulas presenciais. O calendário de vacinação já permitiu uma grande notícia. Até novembro, Cuba terá vacinado mais de 90% da população. Por isso, os aeroportos vão reabrir no dia 15 de novembro e o turismo será retomado aos poucos. A única exigência ao viajante será o comprovante de estar vacinado. Claro que, se Cuba consegue resultados incríveis como esses, logo aparecem as mentiras na imprensa e nas redes. A CNN em espanhol, que aliás tem sede em Miami, soltou uma manchete assim: a OMS não autorizou o uso de emergência da vacina Abdala de Cuba e não se pode comprar através do fundo rotatório. E diz no texto: o governo de Cuba não recebeu nenhuma licença de uso de emergência da Organização Mundial da Saúde para sua vacina contra a Covid-19. Parece informação, mas não é. Isso se chama manipulação. É claro que a OMS não pode ter concedido licença, já que Cuba ainda não solicitou. A CNN sabe disso, mas prefere insinuar uma mentira. É de má fé. Este é só um exemplo da guerra de comunicação contra a ilha. Há outra acusação vazia em que estão insistindo muito. É sobre o uso da internet aqui. A denúncia mais comum é de que o governo da ilha restringe seu uso pelos cidadãos cubanos. E que faria isso de duas maneiras: pelos preços altos e porque os cubanos não podem acessar vários sites e plataformas, o que seria uma forma de censura. Vamos esclarecer. A internet aqui é cara porque o bloqueio estadunidense impede que Cuba utilize os cabos submarinos de fibra óptica que passam aqui perto.
Durante anos, isso foi um impedimento quase total. A situação começou a mudar em 2007, graças a um acordo com a Venezuela para a utilização de um cabo. Mas esse cabo só chegou aqui em 2011, porque tiveram de alongá-lo cerca de 100 quilômetros para desviar das áreas dos Estados Unidos. Graças a esse acordo, agora faz uma década que os cubanos podem ter internet com mais facilidade. Quanto ao acesso a sites e plataformas, a censura é imposta pelo bloqueio. A Associação de Informáticos de Cuba publicou uma lista de 60 sites, serviços e plataformas que não podem ser acessados a partir daqui. Aí estão, por exemplo, vários serviços do Google, a Intel, a IBM, Mozilla Rex, TeamViewer, Zoom, sem contar todos os sites comerciais que não se pode abrir aqui. Vou dar alguns exemplos práticos. Fizeram um vídeo pelo aniversário da minha filha e eu não pude abrir aqui porque tinha uma música cujos direitos são de uma empresa norte-americana. Não era só não ouvir a música, eu não pude abrir o vídeo. E sabe qual era a música? Guantanamera. Outro exemplo. Esta semana, estreamos um podcast semanal sobre minhas experiências em Cuba. Eu gravei o áudio e mandei a um companheiro no Brasil que edita os materiais do canal. Ele pôs na plataforma Spotify. A consequência é que eu não posso abrir meu próprio podcast. Então, quem impede os cubanos de utilizar a internet? Quem pratica censura? Por trás de cada dificuldade aqui, sempre se encontra a mão do bloqueio. Até a criação de vacinas contra a Covid, em plena emergência sanitária mundial, sofreu. Houve obstáculos para a compra de reagentes, cancelamento de compra de insumos, a comunicação com outros centros de pesquisa tem de ser feita às escondidas. Isso torna ainda mais admirável a façanha de Cuba, de ter 3 vacinas próprias contra a Covid, coisa que só alguns países ricos conseguiram. Como eu já disse várias vezes, essa conquista é resultado das políticas de soberania científica e tecnológica da Revolução, que foram sustentadas mesmo nos períodos econômicos mais difíceis e enfrentando o bloqueio dos Estados Unidos há mais de 60 anos. O que falta dizer é que essas políticas e essa resistência só existem porque Cuba fez uma revolução socialista. A revolução expropriou e estatizou as grandes propriedades e indústrias. Graças a isso, o fruto do trabalho, o que Cuba produz, é usado para o bem-estar de toda a população e não para enriquecer uma minoria parasita como no capitalismo. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Falar sobre os 20 anos aí da guerra ao terror, né, iniciada em 11 de setembro de 2001, quando do ataque às Torres Gêmeas. A gente tem aqui o Jornal Causa Operária dessa semana. Deixa eu só mostrar a capa para o pessoal. Aqui a capa. A gente tem um artigo nesse site aqui, né, no jornal dessa semana sobre história, que explica, né, uma página inteira aqui, justamente o ataque às Torres Gêmeas e o desencadeamento aí dessa guerra ao terror, né? Em 11 de setembro de 2001, um avião que havia sido sequestrado aí pela Al-Qaeda atingiu o World Trade Center, né? Eram 19 militantes aí da Al-Qaeda envolvidos, né, no ataque. Ele deixou praticamente 3.000 pessoas mortas. Além disso, houve também outros ataques, né, na sequência, como, por exemplo, também o famoso ataque à sede do Pentágono, né? E aí isso daí serviu, né, como desculpa para os Estados Unidos iniciarem essa guerra ao terror, junto com todo o apoio do imperialismo internacional, e se deu principalmente, né, com a invasão do próprio Afeganistão, que foi liberto, né, no último dia 15 de agosto, depois de 20 anos praticamente de guerra, né? E logo depois também, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, a invasão do Iraque também,
no meio dessa guerra e várias outras ações aí do imperialismo, inclusive dentro de casa, né, com o aumento aí da repressão contra a população, contra os direitos civis. E a gente vai falar agora sobre isso daí com a nossa correspondente em Nova York, Adriana Machado, que está aqui com a gente. Adriana Machado, nossa correspondente aqui no estúdio da Causa Operária TV, não em Nova York, veio passar aqui uns dias no Brasil, está aqui com a gente. Adriana, seja bem-vinda no nosso programa, agora nos nossos estúdios. Prazer ter você aqui com a gente, para a gente falar um pouco aí sobre isso, e aposto aqui que os nossos companheiros do chat daqui a pouco também vão comentar mais, como faz a Simone Souza aqui. Bom, Adriana, e aí? É um prazer estar aqui no CCBP, ao vivo, com o companheiro Vasco, a companheira Laísa na produção, nesse programa histórico aqui que a gente fala dos 20 anos do 11 de setembro. Eu sou correspondente de Nova York, eu estou morando lá já tem 20 anos. Exatamente 20 anos. Eu também estou fazendo aniversário celebrando aí 20 anos. Eu mudei para Nova York 2 semanas antes do 11 de setembro. Nossa! E morava bem perto, então vi tudo lá bem da frente, tive que correr da fumaça no final. Você se mudou para os Estados Unidos 20 dias antes do 11 de setembro. Então foi no final de agosto. Aí você foi lá para... No dia 10 de setembro eu fiquei perdida, voltando para casa, e acabei chegando embaixo do World Trade Center. E é difícil de explicar, assim, o tamanho, eram vários quarteirões, então eu olhava lá de baixo aquele prédio imenso e falei, amanhã acho que eu vou tentar ir lá. Sério? Você falou isso amanhã? Eu falei, tem que ir lá ver, quem sabe amanhã. Isso era no dia 10 de setembro? Era no dia 10 de setembro, 10 da noite, tentando chegar em casa, eu morava lá perto, fiquei perdida e a rua estava como? Estava cheia, estava vazia? Lá, como é uma área mais de trabalho, Wall Street e tal, não tinha ninguém, tudo fechado, apagado, de noite, sem ninguém. Então, parecia uma cidade fantasma. E aí, no dia seguinte, eu acordei, era 8h45, né? A minha prima estava indo para o trabalho e da esquina dava para ver o prédio. Então ela chegou lá, aí ela olhou e explodiu. Isso daí era de manhã, então? Aconteceu de manhã? No dia seguinte, 8h45 da manhã. Você estava em casa? Eu estava em casa. Sua prima tinha saído? Ela saía todo dia para o trabalho a essa hora, então foi na hora que ela chegou na esquina, dava para ver o prédio. Aí ela voltou, chamou a gente desceu e a partir dali a gente foi descendo para a direção. A gente não sabia o que tinha acontecido, né? Já tinha batido Foram 2 prédios, né? Um em cada torre. Então, aí, enquanto a gente chegava, estou até arrepiando de lembrar, enquanto a gente chegava, ela chamou a gente, quando a gente chegava, ela viu o segundo batendo, ele veio do sul, a gente estava para o norte, então ela não tinha visto ainda, a gente não sabia que era avião. A gente só viu as explosões. Você tentou imaginar o que estava acontecendo? A gente, na hora, parecia um pouco filme, um pouco surreal. Eu lembro, eu estava escutando uma música do Dead Fish que falava prédios altos que mostrarão quão grande o tombo será. E era meio adrenalina, a gente falava, alguém atacando o Império. Tava meio... parecendo filme mesmo, parecendo um filme de catástrofe que você não sente assim realmente o que está acontecendo. E a gente foi andando e como a gente estava muito perto, tinha hora que tinha outros prédios que tampavam. Então eu lembro a gente, logo depois que a gente saiu, assim, a gente andou um pouco, aí atravessou um quarteirão onde não dava para ver e a gente chegou no final do quarteirão e as pessoas começaram a gritar muito, chorar, ajoelhar no chão.
E eu falei, nossa, mas será que ele só viu agora que o prédio estava explodindo? Aí quando eu cheguei na esquina, não tinha um dos prédios, tinha caído enquanto a gente atravessava. E o som? Vocês não conseguiam ouvir esse barulho do prédio caindo? A gente não escutou o barulho. Inclusive, até o segundo estava lá do lado. Eu não sei se era uma coisa do cérebro, não lembro de escutar barulho. Eu lembro disso, de ver as pessoas desesperadas. Aí quando eu vi, estava só uma torre. E aí a gente ficou assim, nossa, mas como que pode isso? O que está acontecendo, né? E continuamos andando. Aí chegamos numa área que é onde tem a Rua Canal, que é a parte de Chinatown, que tem uma estação onde passa o trem. Então, uma área bem aberta, assim, sem prédio, e deu para ver os prédios enormes, eles todos, assim, uma visão bem clara. E aí deu para ver as pessoas na janela, as pessoas dando a mão, tipo uma fila de pessoas assim na janela, dando a mão, parecia que elas abaixaram a cabeça, meio que rezavam no assim. World Trade Center. E pulavam. Aí você via as pessoas caindo. Lá assim. de cima, de 100, não sei quantos andares. Nossa, 100º andar. Aí que bateu, assim, que você viu, nossa, tem muita gente morrendo. Aí meio que mudou o clima, a gente foi... Aí que deu a sensação, assim, que realmente está acontecendo de verdade, e tem gente morrendo e... apesar de ser um ataque ao imperialismo, é difícil achar, sei lá, comparar com filme de... E você... E aí a gente continuou andando. Aí na hora que a gente chegou a, tipo, 3 quarteirões, aí era... Eu lembro que eu não escutei barulho, mas parecia que era fogos de artifício. O prédio começou a cair assim de cima e aí os vidros eles saíam em formato de fogo de artifício. E aí parecia câmera lenta assim, o prédio caindo, aquele prédio quando a gente enorme. vê as imagens na televisão também, parece que está em câmera lenta mesmo, né? E aí a gente olhando assim e o prédio desaparecendo na sua frente. Você viu de qual ângulo isso daí? A gente estava vindo do norte, mas estava... Deu para ver perfeitamente o prédio ali? Perfeitamente. E aí estava todo mundo paralisado e aí a fumaça começou a vir. Não tinha aparecido fumaça até aí? Não, tinha fumaça que estava saindo do prédio. Sai de longe assim, mas não tinha fumaça de perto de vocês? Porque quando o primeiro caiu, a gente não estava lá perto, ainda estava uns 20 minutos, foi mais ou menos 20 minutos. Aí quando esse segundo saiu, ele estava na nossa frente, aí a fumaça, aquela massa de fumaça... Foi muito rápido a fumaça chegando? Tudo em câmera lenta, que eu lembro. Nossa! E aí o nosso amigo puxou para uma rua paralela... que cortava e a gente viu a fumaça. Todo mundo, acho que na hora a maioria das pessoas, eu ia ficar parada se não tivesse me puxado, mas a maioria das pessoas correu para trás da fumaça e acabaram sendo engolidos pela fumaça. Você também correu? A gente correu, eu fui puxada para o lado, então a gente só viu a fumaça passando. Ela não atingiu vocês então? Não, aí entrou assim mais ou menos até a metade do quarteirão, chegou bem perto e aí depois acalmou. E quando a gente voltou, aí tava tudo coberto, tudo cinza e as pessoas... E aí deu aquela sensação de acabou, não tem mais o que fazer. Nessa segunda implosão, você ouviu o barulho? Não, para mim eu só lembro das imagens, eu não lembro, talvez um som assim de grave, mas eu não lembro de som. E já nesse momento, já tinha muita ambulância? Tinha, a partir desse momento, até 3 meses depois, não pararam as ambulâncias, mas esse momento ainda estava chegando. Enquanto a gente descia para lá, eles iam, porque lá em volta tem muita coisa de polícia, é Manhattan. A gente morava na 7ª Avenida, perto da Christopher.
Street, então era uma linha reta até lá. E tem vários corpos de bombeiro, polícia, então estava todo mundo descendo. Mas depois que caiu foi um silêncio, assim, uma sensação de acabou, a gente não imaginava que ia nem sobreviver ninguém dali. Acho que foram poucas as pessoas. A gente via as pessoas saindo, algumas já estavam com faixa, que parece que tinham saído de dentro do prédio, já tinham sido atendidas, as pessoas saindo com sangue no ouvido, o povo de terno, umas mulheres e policial, assim, todo mundo meio que cambaleando. E aí foi muito louco, que todo mundo virou e a gente voltou, continuou andando, tipo, não tem mais o que fazer. Aí vocês foram para onde? Voltamos para casa e aí ficamos assistindo na televisão. E a partir daí o exército fechou aquela área. Então a nossa casa estava dentro da parte que o exército fechou. A gente estava do lado dos hospitais maiores da região. Então era o tempo inteiro gente chegando no hospital, ambulância chegando. Do nosso lado, eles fizeram um muro inteiro com fotos das pessoas que estavam perdidas, porque parou de funcionar telefone, celular, ninguém sabia onde estava as pessoas, ninguém conseguia comunicar. Isso daí ainda no dia? Na hora que começou a cair a torre, foi um blackout, assim, não tinha comunicação. Era a época, os telefones ainda era o começo de celular, né? Então a gente ficou ali fechado, com o exército fechando a rua e não tinha trânsito, não tinha... Então a gente ficava vendo pela televisão. E antes de vocês chegarem em casa, tinha muita gente na rua, desde quando vocês chegaram lá? Pessoal correndo, gritando? Depois que caiu, deu essa sensação de que não tem mais o que fazer e todo mundo em estado de choque, andando em silêncio. A gente andou os 20, 30 minutos até a volta para casa, a rua lotada, todo mundo andando de cabeça baixa, algumas pessoas completamente cobertas, outras que estavam lá, mas todo mundo em estado de choque começou a andar para fora. E aí, o que foram para lá foram só as pessoas que estavam mesmo ajudando no resgate. E quando você disse que quando viu aquilo lá, você falou que era um ataque ao Império. É o que você pensou na época? Primeira... Por que você pensou isso? Já se falava que poderia... Não, eu acho que era, não sei, eu cresci meio escutando punk, falando de o imperialismo é o pior inimigo, assistindo o filme do Super-Homem, odiando o Super-Homem. E as Torres Gêmeas são um símbolo, era o símbolo maior da cidade, era muito imponente, era o símbolo do capitalismo para o mundo, né? A cidade toda girava em torno daquilo. Então, foi muito impressionante. Nossa. Parece que foi ontem, 20 anos. Estamos aqui. 20 anos, nesse sábado aqui vai fazer 20 anos desse acontecimento aqui, narrado pela Adriana, que esteve ali em loco, no local, assim... Essa história aí dá um livro, inclusive, Adriana. Depois, durante 3 meses, a gente sentia o cheiro do queimado. Parecia que era cheiro de carne queimada. Era um cheiro horrível. E o exército ficou na rua um tempão. Para a gente sair, a gente tinha que provar que morava lá. E aí, logo depois... Teve um momento de solidariedade entre as pessoas, lá na área que a gente morava, que não passava carro, as pessoas todas na rua tentando conversar, falar. Foi um momento que eu falei, agora eu acho que eu tenho que ficar aqui nessa cidade e entender o que aconteceu. Eu tinha ido para ficar 2 semanas... E depois eu estendi para mais 2 semanas, então não era nem para estar lá. Nossa! E logo depois começaram as notícias
na televisão direto sobre terrorismo, sobre o que fazer. Aí a gente começou a ser bombardeada pelas notícias de como que eles iam reagir, né? Foi muito rápido que veio a história da lei patriótica, onde todo mundo perdeu todos os direitos. Inclusive, isso daí foi dia 11 de setembro. No dia 20 de setembro, aqui na matéria do próprio jornal Causa Operária, lembra, no dia 20 de setembro, o Bush declarou finalmente a guerra ao terror. Ele falou o seguinte: nossa guerra contra o terror começa com a Al-Qaeda, mas não se limita a ela. E essas palavras foram cumpridas, né, pelo Bush, que é um dos maiores assassinos aí da história da humanidade. Utilizou esse ataque às Torres Gêmeas para iniciar uma caça à Al-Qaeda, ao Bin Laden, e vinculou o Afeganistão com isso daí, né? Logo em seguida, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, né, com a desculpa de pegar o Bin Laden, de acabar com a Al-Qaeda e com o Talibã, né, que era um governo que apoiava a Al-Qaeda e era apoiado pela Al-Qaeda. E além disso, a própria lei patriótica dentro dos Estados Unidos também, com a desculpa de lutar contra o terror, né? É curioso, se foi a Al-Qaeda, se foram... Quem é que atacou os Estados Unidos? Foi a Al-Qaeda? Foi o Talibã? Foram os próprios americanos? Por que uma perseguição em tudo quanto é canto? E o Iraque, né? Depois invadiu o Iraque. Quando começaram a falar do Iraque, teve muita manifestação. A gente não tinha como entender a ligação ali, mas começou deu carta branca, né, para eles fazerem tudo que queriam. A desculpa para invadir o Iraque não era questão de terrorismo, era que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, que nunca foi provado, né? O Colin Powell, que era o embaixador dos Estados Unidos na ONU, se eu não me engano, ele fez um discurso ridículo com umas fotozinhas ali, tentando provar que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Aquilo lá era tudo falso. A pessoa fala hoje de fake news. A invasão do Iraque foi uma das maiores campanhas de fake news que já existiu em toda a história, né? E foi feita justamente pelos que dizem serem contra as fake news. CNN, New York Times, toda a imprensa internacional inteira, logicamente a brasileira também, fez uma campanha muito grande, né? E aí a lei patriótica... Chegou até na Síria, na guerra da Síria, que eles falam que teve ataque químico, que também hoje está sendo desbancado como mentira. E, realmente deu a carta branca. São várias as histórias de que eles sabiam, né, e não fizeram nada, que deixaram acontecer para justamente... É muito rápido, né? A lei patriótica veio muito rápido. Uhum. Tem histórias de que o Bush, no dia do ataque, ele tava muito estranho, né? Ele estava visitando uma escola no Texas, alguma coisa assim, e aí falaram para ele ali, e ele, tipo... Era uma coisa que já sabia, né? É muito estranho mesmo, né? Talvez a gente só saiba isso daí quando acontecer a revolução nos Estados Unidos, que nem na Revolução Russa, que o pessoal liberou todos os arquivos ali, negociações secretas do czar. Quem sabe os arquivos da CIA sejam liberados assim, porque a CIA nunca vai liberar esses arquivos, desclassificar esses arquivos, embora tenha a lei nos Estados Unidos que depois de 50 anos que tem que liberar. Os arquivos têm que ser liberados, né? Mas esse tipo de coisa acho que vai ser difícil a gente saber, né? Eu lembro desde o começo, eu ia num café e tinha duas senhorinhas italianas que tinham, sei lá, quase 100 anos. Elas trabalhavam fazendo bomba na Segunda Guerra. Elas conheciam todo mundo do bairro. E elas falaram, elas conheciam a sobrinha do Bin Laden. Nossa! E elas falavam que depois do 11 de setembro, naquele dia, teve um avião que saiu de Nova York e foi o avião levando a sobrinha do Bin Laden, que eram as famílias amigas, a família Bin Laden e a família Bush. Tem umas ligações... O Bin Laden era príncipe da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. E também começou não só essa coisa
deles poderem monitorar todas as pessoas. O que o Snowden falou é que eles gravam tudo de todo mundo, e aí se um dia eles quiserem usar alguma coisa contra você, eles têm toda a sua informação gravada e só voltar e achar o que eles querem usar para te incriminar. Mas não só isso, mas eles fizeram Guantánamo, né, que prenderam gente no mundo inteiro sem habeas corpus, sem nada. Todos supostos terroristas, né? Onde eles torturaram muita gente. Teve aquela famosa também prisão de Abu Ghraib, né? Que teve aquelas fotos horríveis. Que eles... Parece de filme de terror aquelas fotos, né? E dentro dos Estados Unidos começou uma perseguição muito grande contra os imigrantes. O ICE, que é a Polícia da Imigração, que foi criada, eu acho que em 2002, que até hoje age aterrorizando os imigrantes. Em Nova York a gente vê o tempo inteiro a polícia entrando nas casas, eles mentem, entram nas casas das pessoas sem mandado. Até hoje é uma polícia fascista, completamente fascista, e que está aí recebendo muito dinheiro. E agora eles estão expandindo, né? Estão usando esses métodos para prender os imigrantes no México. A gente tem uns vídeos agora que depois que a Kamala Harris foi na América Central, no México, eles começaram a prender as pessoas que estavam tentando imigrar, começaram a bater e prender todo mundo. E a lei patriótica inaugurou assim uma era de espionagem que não tinha nem sido vista, né? Algumas pessoas comparam com a época do macartismo, né? De caça às bruxas. No caso, a desculpa era lutar contra o comunismo, aí foi lutar contra o terrorismo, né? E a CIA, a NSA, todos os serviços aí de espionagem, FBI, né? Começaram Departamento de Justiça que treinou o Moro, espionou a Dilma, né? Começaram os golpes em 2009, começou a sequência de golpes lá, começou na Honduras, tudo consequência que esses departamentos receberam muito dinheiro extra e pessoas faz sentido. É interessante, né? Porque a guerra ao terror serviu para fortalecer os aparatos de repressão nos Estados Unidos, assim como a luta contra a corrupção, né, no Brasil e no resto do mundo está servindo também para fortalecer esses mesmos aparatos, né? E foi uma desculpa mesmo, a guerra ao terror foi uma desculpa total para fortalecer a presença do imperialismo nos países oprimidos, assim como fortalecer também a repressão interna, né? Na Inglaterra também. Na Inglaterra eles fortaleceram totalmente os serviços de espionagem e segurança. Na própria matéria aqui do jornal Causa Operária, fala aqui que reforçaram o esquema de câmeras de segurança, instalando uma estimativa de uma câmera para cada 13 cidadãos em Londres. Uma câmera para cada 13 pessoas em Londres. Então isso daí é milhões aí de câmeras, né? E na Inglaterra inteira, né? E então a espionagem foi enorme. E fora essa política externa totalmente agressiva, né? O imperialismo estava precisando, já não tinha... Tudo bem, teve a guerra na Iugoslávia, né? Nos anos 90 teve algumas guerras, mas o Iraque era assim, o Iraque é praticamente um poço de petróleo ambulante, né? Ambulante não porque não se mexe, mas gigante. E o Afeganistão também. O Afeganistão tem riquezas naturais e está numa posição estratégica. Depois você falou, a Síria, né? Aí, na época, né? Na época da invasão do Iraque, os Estados Unidos eles começaram a falar a respeito do eixo do mal, né? Que era o Iraque, a Líbia, a Coreia do Norte, né?
patrocinam o terrorismo. Até hoje, eles colocam Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo, né? O terrorismo virou desculpa para tudo. Quantos filmes não foram produzidos? O próprio 007, que antes falava de Guerra Fria, tudo mais, começou a falar do terrorismo. Né? Então, a indústria inteira de propaganda, de filmes, a indústria bélica, logicamente, e a indústria em geral, né? Porque os Estados Unidos, com a invasão do Afeganistão e do Iraque, levou um monte de empresa para lá, né? É justamente isso aí. Desculpa da guerra ao terror é para colonizar os países oprimidos com as empresas norte-americanas, britânicas e fortalecer a repressão do próprio povo americano. Eu lembro que na época teve uma polêmica que eles passaram as leis, o Congresso passava as leis sem nem ler. Era tanta histeria que eles começaram a passar as leis sem nem saber o que estava passando. E aí liberaram a guerra do Afeganistão. O que a gente está vendo são 2 trilhões de dólares, né? E esse dinheiro não foi para dentro dos Estados Unidos, não foi para fazer nada no Afeganistão, foi para essas companhias de armamento, de segurança, de espionagem. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro por causa disso. A Simone, ela está aqui com a gente, Simone Souza, nossa companheira, a Cecília Maria também, o Nilson Almeida, a Cecília Maria enviou um super sticker, um super chat, um super sticker. A Carla Silva, nossa querida companheira direto de Birmingham. O Anderson Andrade Alexis, ele fala: meu pai, mecânico aposentado, estava assistindo na Globo quando cheguei em casa. Ele nunca participou da política, era um cara tranquilo, mas quando abri a porta ele falou: até que enfim pegaram eles. Também é um ataque contra o Império. E aí ele fala, complementa aqui: apesar de ter ensino fundamental e curso de torneiro mecânico, sempre assistiu os Estados Unidos atacando todo mundo e se sentiu de alguma forma contemplado. O Denis Navarro, ele fala: no momento eu pensei a mesma coisa que ela, incrível, a mesma coisa que você, de questão do ataque contra o Império, né? E o Nelson Ricardo fala que você é uma testemunha ocular da história. E realmente, isso daí é um dos principais acontecimentos do século, né? O ataque às Torres Gêmeas. Fernandes da Silva está aqui com a gente. O Sou Eu enviou também aqui um super sticker. E o Ronilson Almeida, que lembra de 300 mil viúvas no Iraque. E a invasão do Iraque foi uma coisa bárbara também, né? Os Estados Unidos chegaram ali, destruíram, derrubaram a estátua de Saddam Hussein e depois enforcaram Saddam Hussein. E destruíram a cultura da humanidade, né? O Iraque é um berço da civilização e eles acabaram com tudo. Depois falam do Talibã, né? Que o Talibã que está destruindo coisas lá, né? Imagina quanta coisa que os Estados Unidos não destruíram na estupraram, antiga roubaram, Mesopotâmia, né? E é o que eles sempre fizeram, né? Mentir, enganar. Quando a gente vê as pessoas morrendo é horrível, não tem o que comemorar. Mas essa sensação de que o Império está sendo atacado, eu acho que é válida, porque a gente vê a mentira, a enganação, o fascismo claro, aberto, contra o povo americano mesmo. O povo americano sofre com essas medidas. A gente vê com o Covid agora, que tem mais ou menos essa histeria de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, e essa coisa da vacina, né, da vacina obrigatória, ninguém nem sabe como que essas vacinas vão funcionar, qual que vai ser a reação, e já estão despedindo as pessoas que não querem vacinar, já estão de novo liberando um dinheiro enorme que nunca vai chegar na população. O Biden teve o Labor Day, que é o dia do trabalho, que eles fizeram diferente de 1º de maio, né? Porque lá não podia ter a comemoração comunista. E o Biden foi falar que os trabalhadores são muito importantes
E na maior cara de pau, porque ele acabou de cancelar a ajuda financeira do auxílio para 11 milhões de trabalhadores que continuam no meio da pandemia. Os números estão enormes, altíssimos na pandemia. As pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, a voltar para o trabalho. As crianças, foram 500 mil crianças com o coronavírus no último mês. E ele tirando o auxílio, as pessoas vão ter que colocar e voltar e trabalhar e morrer, tentando sobreviver. E eles estão liberando um tanto de dinheiro de novo para as companhias. De novo, tá indo tudo para as companhias e não chega para as pessoas. Então, o governo americano é realmente o maior inimigo. Depois que a gente teve tanta discussão aqui sobre o Afeganistão, a derrota do imperialismo no Afeganistão e criou essa polêmica, a gente fica chateado que teve a polêmica, que não está claro até hoje para a esquerda brasileira que o imperialismo é o maior inimigo do mundo inteiro, da humanidade, e que a gente tem que combater muito firmemente. A questão do Lula aqui no Brasil, o Lula não pôde ser candidato por causa do imperialismo, diretamente a ação do imperialismo. Hoje a gente vê aqui no Brasil uma tristeza vir para o Brasil e ver as pessoas cabisbaixas, tristes, um tanto de gente na rua de novo, passando fome, diretamente consequência da ação do imperialismo. Então, realmente tem que ter esse entendimento. Se a gente quiser reagir, resistir, todo mundo tem que saber que o imperialismo é o nosso maior inimigo. A gente tem inclusive imagens, né, de protestos aí contra o passaporte da vacina, né, pelo mundo. Se a gente puder demonstrar, tem som? Tem um som, a gente pode falar por cima se você quiser. Não, acho que se der pra gente falar por cima. A gente vê, eu acho que na França, né, começou... Pode começar a mostrar então, produção, se a gente puder falar por cima. Eu acho que na França foi... lá nos Estados Unidos, antes de eu sair, já estava... você só pode ir em bares, restaurantes, em show... Se tiver vacinado, tem que ter prova de vacinação. E na França, eu acho que foi o primeiro país que eles começaram a protestar pelas liberdades civis. E aí a gente vê como que o imperialismo lida quando a gente quer garantir as nossas liberdades civis. É assim, batendo, oprimindo. Tem uma discussão muito grande, né? Eu acredito na vacina, eu acho que tem que vacinar, mas eu acho que a gente sabe que você dá a decisão do que você tem que fazer para o governo americano, o governo imperialista, é uma péssima ideia, né? A mesma coisa aqui no Brasil, as pessoas acreditando no STF, é um absurdo você deixar na mão desses governos a decisão do que você vai fazer com o seu corpo e abrir mão das suas liberdades. Esse mesmo Estado, né, que está agora fingindo-se de democrático, tudo, para obrigar as pessoas a tomarem a vacina, né, e demitindo quem não quisesse vacinar, né, ao invés de fazer uma campanha de convencimento, né, eles fazem isso daí, eles batem nas pessoas. E uma coisa interessante que muita gente acredita que é a extrema-direita que é contra as vacinas, né? Mas esses protestos na França, por exemplo, começaram com a CGT, né? Central Geral do Trabalho, chamando os trabalhadores a serem contra essa lei do Emmanuel Macron, que é o João Dória da França, né? E o pessoal vai à esquerda pequena burguesa no mundo
é meio parecida, mas aqui no Brasil parece que ela é especialmente idiota, né? E aqui no Brasil temos o João Dória e o Bolsonaro, e ela quer dar o poder para esses caras aí reprimirem a população também, supostamente em nome da ciência, em nome dos direitos, tirando os direitos. E o imperialismo que tirou direito à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, à liberdade de privacidade, sob a desculpa da guerra ao terror, né? Agora utiliza a luta contra a corrupção para tirar direitos, para prender gente aí a rodo, e utiliza a luta contra o negacionismo, a luta pela ciência, contra a pandemia, para reprimir, né, a população, os protestos, o que é um sintoma claro, né, da decadência total e do fracasso dessa própria política imperialista de guerra ao terror e de imposição de uma ditadura, né? Os Estados Unidos não conseguiram ficar no Iraque, tiveram que praticamente sair do Iraque, tentaram invadir a Síria, não conseguiram, a Rússia ajudou a Síria lá, os Estados Unidos não conseguiram nada, né? E agora no Afeganistão foram expulsos aí pelo Talibã, 78 mil homens ali armados que nem, sei lá, você não consegue nem comparar com nenhum tipo de exército, né? O PIB do próprio Afeganistão é 1000 vezes menor que o PIB norte-americano. Os caras lá usam sandálias e expulsaram os Estados Unidos. Agora eles já compraram sapatos. Agora com o dinheiro que ficou lá dos americanos, agora eles tomam sorvete também. Vão na ginástica. A gente tem um cara, um perfil, o Maconha Gameplays. Ele com certeza ele tá muito noiado aqui, porque ele fala que a invasão dos Estados Unidos, a guerra do Iraque, foi uma resposta ao expansionismo iraquiano por parte da Saddam Hussein. Maconha Gameplays. É impressionante que ainda tem gente que consegue pensar essas coisas, que não consegue ver o tanto que o imperialismo é maligno e que foi lá e matou todo mundo, matou criança, destruiu o país inteiro, 1 milhão de pessoas mortas. O cinismo é muito grande, né? Porque os Estados Unidos falavam, né, que eles tinham... O Iraque estava ameaçando os Estados Unidos, né? O Iraque, um país muito... Apesar de ser um país no Oriente Médio grande, né? É um país que, em termos econômicos, em termos militares, em todos os quesitos, é muito menor do que os Estados Unidos. É um país pobre e atrasado. Estava ali supostamente ameaçando os Estados Unidos. Mesmo se o Iraque tivesse armas nucleares, isso daí não seria nenhuma ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que têm armas nucleares são uma ameaça ao mundo inteiro. Míssil apontado para vários países. Pois é, e aí os Estados Unidos foram lá e invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, falando que estavam se protegendo, né? É impressionante como a propaganda norte-americana, né, a propaganda imperialista consegue preparar o terreno, né? Só que mesmo assim, até mesmo essa própria propaganda, né, ela está muito débil, né? Já faz alguns anos que tem sido feitas uma série de pesquisas em vários países, e o pessoal desses países, quando perguntado qual que é a maior, entre os países do mundo, qual que é a maior ameaça para o seu país, as pessoas falam Estados Unidos, né? Tipo assim, sei lá, 60%, 70% de todas essas pessoas pesquisadas no mundo inteiro fala que a maior ameaça são os Estados Unidos, né? Então a guerra ao terror, na verdade, serviu para explicitar, né, para a maior parte da população mundial o que é o imperialismo, né? A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, não tem nada que seja uma propaganda maior contra o imperialismo do que essas próprias ações do imperialismo, né? Apesar de tudo que fala CNN, New York Times ou então Hollywood, o imperialismo está em uma decadência gigantesca, não consegue sustentar, e até nas armas está perdendo, né? Agora com o caso da derrota no Afeganistão, isso daí foi uma prova contundente, né? E domingo a gente vai falar no podcast Muda em 1 hora, a gente grava no domingo, mas passa na segunda, que horas? 1 hora? Às 3 da tarde. 3 da tarde, segunda, 3 da tarde. A gente vai comentar como que essa saída do Afeganistão está significando uma mudança, né? Porque agora eles estão concentrando em ir contra a China, a Rússia, e meio tentando controlar aquela parte, a África, né? Porque
esses grupos islamistas estão muito fortes na África. E a gente tem o Mali, tem ali a Somália, o Biden já mandou bomba na Somália, tem o Iêmen. Essa guerra ao terror aí serviu, na verdade, só para fortalecer o chamado, aquilo que eles chamam de terrorismo, né? Que na verdade são os grupos aí que se armam pelos países pobres aí da África, do Oriente Médio, da Ásia, contra a própria presença norte-americana, né? O Talibã se fortaleceu com esses 20 anos de guerra. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para acabar com o Talibã e dominar o país e foram expulsos porque fortaleceram o Talibã, fortaleceram a Al-Qaeda, fortaleceram, criou-se o Estado Islâmico, vários outros grupos guerrilheiros aí pelo mundo, né? A gente falou, inclusive, no próprio podcast, né, dessa semana aqui, sobre o editorial da revista The Economist, que deixa muito claro que o próprio imperialismo percebe que os grupos aí que se dizem jihadistas, tudo, vão se fortalecer e ganhar muito apoio popular, principalmente a partir da derrota no Afeganistão, né? Então é um fracasso total essa guerra ao terror aí, e é um sintoma claro da decadência do imperialismo, principalmente o norte-americano, né? E mostrando como que a democracia americana é, na verdade, um fascismo disfarçado, né? E está ficando bem claro quem está do lado dos Estados Unidos, a Colômbia, Israel, o Egito, e quem está do outro lado. E eu acho que fica claro aqui para a gente no Brasil, a gente tem que aprender também que não dá para ficar junto com... A gente viu nas manifestações do 7 de setembro o João Dória, o tanto que ele reprimiu o Vale do Anhangabaú, fechou tudo, botou a polícia na nossa cara, e agora essa manifestação do dia 12 aí, como que não dá para se juntar com fascista, mesmo sendo fascista fantasiado de democrata. O MBL os Estados Unidos não precisaram invadir o Brasil porque tem o MBL da vida aí que facilitaram. Além da propaganda, eles dão dinheiro para essas organizações então o imperialismo é o maior inimigo, eles fazem propaganda, enganam, dão dinheiro para essas organizações dentro dos países. E a gente precisa existir. Valeu. O Jader Barroso Neto comenta aqui com a gente também. O Desta Vez Eu Consigo, que envia um super sticker, sempre com a gente aqui, o Desta Vez Eu Consigo. A Simone fala que na época ela estava dirigindo e ouviu pelo rádio, achou que teria a Terceira Guerra Mundial e ficou com medo. Todo mundo... Eu era criança, eu tinha 6 anos, ia fazer 7 anos. Eu assisti pela televisão ali, daí eu peguei o meu... Eu tinha 25. Aí eu peguei os meus bonequinhos ali e fiz um exército de bonequinhos ali para lutar contra o terrorismo. Eu era criança naquela época, não sabia que terrorismo era uma desculpa justamente do imperialismo. Bom, valeu então todo mundo aqui que acompanhou, que assistiu, que comentou o nosso programa especial do 11 de setembro, especial principalmente por causa da Adriana que está aqui, participou do programa com a gente. A gente volta na próxima quinta-feira, 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Vocês continuem ligados na nossa programação e também se inscrevam no canal do Internacionalismo, onde a gente tem o nosso podcast O Mundo em Uma Hora, justamente com a Adriana, comigo e com demais companheiros do canal Internacionalismo. Vocês ficam agora com o J5 ao vivo aqui na Causa Operária TV. Tchau. Tchau, companheiros.